Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa preta. E eu vou contar para vocês uma história. Arthur, filho do rei Uther Pendragon, quando criança foi deixado aos cuidados do mago Merlin. Ainda jovem, Arthur conseguiu arrancar a espada Excalibur de uma pedra que ficara presa por artes mágicas, tornando-se então o novo rei. Como rei, Arthur casou-se com a linda Guinevere e instalou a corte em Camelot. Poderoso guerreiro, Arthur defendeu o reino com a ajuda do bravo Lancelot, do nobre Galahad e do sincero Percival. Mas numa batalha, Arthur foi gravemente ferido pelo traiçoeiro Mordred, seu sobrinho, e teve seu corpo levado para a ilha de Avalon, onde foi curado pela fada Morgana. Lá, Arthur espera regressar um dia para reinar novamente. Se o rei Arthur existiu, a gente ainda não sabe, mas eu comecei a aula com essa lenda porque ela expressa o processo que foi o fim do Império Romano e o começo da Idade Média. Então, para a gente entender os processos e as estruturas da sociedade feudal, vem comigo que eu vou te contar essa história. Após o rei do Acro tomar a cidade de Roma em 476, o resto do império caiu sob as invasões germânicas dos outros povos. Então, a gente teve o fim definitivo do Império Romano do Ocidente e o começo da Idade Média. Mas, afinal de contas, por que Idade Média tem esse nome? Então, essa nomenclatura de Idade Antiga, Idade Média, moderna e contemporânea foi feita por historiadores no século XIX e, apesar de hoje em dia na academia a gente discute a arbitrariedade dessa classificação, a gente ainda utiliza por quê? Porque ajuda a didaticamente organizar os conteúdos. Então, vamos lá para a gente entender o que foi a Idade Média. Como podemos ver nessa linha do tempo, a Idade Média compreende o ano de 476 a 1453. Dito isso, vamos entender um pouco sobre a sociedade medieval e como ela se formou? Com a crise do Império, a crise inflacionária, com a falta de emprego e a insegurança das invasões germanas, a população do Império foi indo para o interior para trabalhar nas grandes propriedades. Foi a ruralização do Império Romano e da Europa. Foi quando a área rural se tornou mais povoada e mais importante economicamente do que as cidades. E, além disso, os povos que foram tomando conta dos territórios que eram no antigo Império Romano foram estabelecendo novos reinos. Como podemos ver no mapa, os visigodos dominaram a Espanha, os vândalos o norte da África, os ostrogodos a Península Itálica, os anglo-saxões a Britânia e os francos a Gália e outros povos. Mas, como os germanos viviam em constantes conflitos, a maioria desses reinos durou relativamente pouco tempo. Porém, os francos constituíram um reino próspero e duradouro, e a primeira dinastia, a Merovíngia, é em homenagem ao rei lendário Meroveu. E, depois dele, seu filho, Clovis, em 482, expandiu o reino e estabeleceu a capital do império em onde hoje é a cidade de Paris. Mas ele não conquistou todo esse território só pelas armas. Ele usou de estratégia. Ele casou com uma princesa cristã, Clotilde, e se batizou como cristão. Mas os sucessores de Clovis perderam o reino num golpe de Pepino Breve. O Papa reconheceu o golpista como rei em troca da defesa da cidade. Então, Pipino e seus cavaleiros derrotaram os lombardos e doaram para a Igreja Católica terras que formam o Vaticano até hoje. Carlos Magno, filho de Pepino Breve, com seu exército poderoso e bem armado, conquistou praticamente toda a Europa Ocidental. E, no ano de 800, na noite de Natal, ele foi coroado pelo Papa imperador do Sacro Império Romano Germânico. Com isso, ele uniu o seu reino à Igreja Católica na intenção, tanto dele quanto do Papa, de restaurar a antiga glória do Império Romano. Mas durante a expansão, Carlos Magno manteve um costume germânico que era doar
terras ou privilégios aos cavaleiros que lutavam junto com ele. E com isso estabelecia uma relação de vassalagem, onde tinha que haver fidelidade e boa vontade entre o vassalo e o seu senhor. Esta relação de dependência e fidelidade entre os nobres recebe o nome de vassalagem. E, para administrar o seu imenso império, Carlos Magno dividiu em províncias e entregou sua administração a homens de confiança. Aos duques, mais próximos do rei, recebiam as maiores porções de terra, os ducados. Os marqueses administravam as marcas, que eram territórios situados na fronteira do império, e os condes, que administravam territórios menores. Com a morte de Carlos Magno em 814, o Império Carolíngio começou a se enfraquecer e os nobres que tinham recebido seus benefícios começaram a se fortalecer. Ou seja, é a partir desse processo que se estabeleceu as bases da Europa medieval, que foi fruto dessa junção entre Império Romano, germânicos e cristianismo. Dos romanos, a Europa medieval herdou o colonato, relação de trabalho em que o camponês usa um pedaço da terra do proprietário para o seu sustento e em troca da parte da colheita. Dos germanos, herdou o comitatus, grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem deviam servir e honrar. E o cristianismo vinculou romanos e germânicos e deu unidade ao mundo medieval. Vimos que Carlos Magno deu terras e benefícios aos seus vassalos, relação de vassalagem. Só que com o tempo, os vassalos começaram a ter outros vassalos numa mesma relação. Aquele que doava um feudo era chamado suzerano, ou senhor, e o que recebia era denominado vassalo. Por exemplo, o duque doava um feudo a um conde. O duque tornava-se suzerano do conde e este seu vassalo. Mas, se o conde, por sua vez, doava parte do seu feudo a um barão, este passava a ser seu vassalo, ou seja, o conde podia ser, ao mesmo tempo, vassalo do duque e suzerano do barão. Nesse processo, com essa divisão de terras, a Europa medieval foi se fragmentando. O Império Carolíngio perdeu-se o poder e se estabeleceu, então, o feudalismo. A doação do feudo se dava por meio de um juramento de fidelidade, como vemos nessa imagem, no qual o suzerano e o vassalo se comprometiam um com o outro. A partir desse juramento, eles passavam a ter obrigações mútuas e cada senhor era a autoridade máxima em seus domínios. Era ele que julgava as pessoas, aplicava as penas, cobrava impostos, cunhava moedas, entre outras coisas. Esse processo fez a Europa medieval se organizar de nova forma, nova organização política, social e econômica. No século X, a estrutura social da Europa medieval já estava formada e dividida em 3 ordos, ou ordens sociais, que a gente divide da seguinte maneira. Os clérigos, ou os padres e os bispos, eram aqueles que oravam, eram os oratores. Os que guerreavam, que eram os guerreiros, responsáveis pela segurança, eram os belatores. E aqueles que trabalhavam eram os laboratórios, e eles que sustentavam toda essa sociedade. Como podemos ver nesse slide, vemos os clérigos, os cavaleiros e os servos. Os servos eram os trabalhadores dependentes que não tinham liberdade de deixar a terra na qual viviam. E por isso eram chamados de servos da gleba. Gleba é terra. Os vilões eram trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terra de sua propriedade. Mas, com a violência constante e as guerras, muito comuns naquela época, eles eram obrigados a entregar seu lote a um senhor em troca de proteção. E os escravizados eram trabalhadores que podiam ser vendidos ou doados, e eles faziam geralmente serviços domésticos, mas não havia objetivo de lucro com os escravizados. No feudo ou senhorio, tudo o que os seus habitantes precisavam eram produzido ali mesmo, como alimentos, vestimenta, utensílios. Só vinha de fora o que eles não conseguiam produzir, como sal ou ferro, por exemplo. E eles trabalhavam, os servos ou os vilões, de sol a sol. Só que, mesmo com essa autossuficiência, eles viviam de forma muito pobre,
Por quê? Porque a riqueza e o excedente ia para a mesa do senhorio. Mas, nesse mesmo tempo, no sul da Península Europeia, surgiu uma coisa nova. No ano de 711, a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, foi invadida pelos muçulmanos. Mas quem eram essas pessoas? Muçulmanos eram aqueles que se converteram à religião de Maomé. E essa religião, o que ela prega? Ela, assim como o cristianismo, acredita num Deus único e Maomé, lá no século VII, ouviu uma voz que era do arcanjo Gabriel, que disse para ele o seguinte: só existe um Deus, Alá, e o seu profeta, Maomé. E durante 22 anos, Maomé teria ouvido a voz do arcanjo Gabriel ensinando as pessoas como se livrarem do inferno. Os seus seguidores, então, escreveram essas mensagens num livro chamado Corão. Com a morte de Maomé, o Império Islâmico se expandiu, saiu da Península Arábica e se espalhou por grande parte do continente europeu, norte da África, até chegar na Ásia. Em 100 anos, a contar da morte de Maomé, os primeiros califas, que é uma palavra que significa sucessor em árabe, empenharam-se em expandir o islamismo para além da Península Arábica e formaram um imenso império. Com a conquista do norte da África, da Espanha, da Sicília e metade sul do Mediterrâneo, tornou-se o Lago Muçulmano e várias cidades sob domínio islâmico, como Alexandria e Tunis, renasceram para o comércio. Comerciantes árabes muçulmanos negociavam com o Oriente, com a África e com a Europa. Tudo pelo Mediterrâneo, o Grande Mar, como eles chamavam, levando e trazendo mercadorias. Já naquela época, os mercadores muçulmanos usavam notas de crédito e cheque para comprarem à vista ou à prestação. Isso foi muita inovação. Mas eles não trocavam apenas mercadorias. Indo de porto em porto, os mercadores muçulmanos trocaram ideias, ciência, arte, filosofia e muitas outras coisas. E isso se expressou no Califado de Córdoba, lá na Península Ibérica, que enquanto o norte da Europa vivia o feudalismo, praticamente em feudos, em reinos que não se comunicavam entre si, o sul da Europa se expandia e foi um período de intenso florescimento cultural e artístico. Os muçulmanos que chegaram nessa região eram chamados mouros, que do latim moure, que era como os europeus chamavam esses povos, por causa da pele escura deles. Mas eles não eram só do norte da África, eles eram egípcios, persas, berberes, de várias regiões da Europa. Os mouros deixaram na Europa grande parte da sua cultura e um legado imenso que vemos até hoje. Vamos dar uma olhada. A arquitetura e a engenharia naval são apenas 2 exemplos dessa contribuição que os mouros deixaram e depois se espalharam pelos impérios mundiais. Além disso, trouxeram uma rica literatura, como as Mil e Uma Noites, por exemplo. Estilos musicais como o flamenco e o fado nasceram influenciados por ritmos e instrumentos mouros. E foi também graças aos islâmicos que as traduções feitas por eles de textos clássicos, gregos e latinos, possibilitou à Europa recuperar essas obras que tinham se perdido na Idade Média. O domínio muçulmano na Península Ibérica durou até o século XV, quando os reis católicos fizeram as guerras de reconquista. Isso porque também o Império Árabe já estava entrando em declínio, mas o legado chegou inclusive aqui nas Américas, inclusive no Brasil, como eu disse antes. Isso porque os portugueses e os espanhóis usaram todas essas técnicas para fazer as grandes navegações. E a nossa aula vai ficando por aqui, mas vamos lembrar rapidinho o que a gente viu hoje? Vimos a ruralização e o começo da Idade Média. Vimos o Império Carolíngio e as relações de vassalagem. Vimos o feudalismo e a estrutura social. Vimos a expansão e domínio muçulmano na Península Ibérica e vimos o legado cultural e científico do Islã.
Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Um desafio sobre ao Califado de Córdoba, onde lá, por muito tempo, as pessoas conviviam de forma harmônica, cada uma praticando a sua religião, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Lá, as religiões viviam em harmonia, apesar de suas diferenças. No entanto, por causa de ações radicais de alguns muçulmanos, a fé islâmica hoje sofre muitos preconceitos e desinformação, assim como os praticantes das religiões de matriz africana também têm sofrido ataques e depredações de seus templos. Pensando no Califado de Córdoba, que foi exemplo de boa convivência entre judeus, cristãos e islâmicos, o desafio que eu deixo é: como nossa sociedade pode respeitar as diversas crenças e religiões? Como nós podemos combater a intolerância religiosa? Nossa aula fica por aqui, mas eu convido vocês a ficarem ligados na próxima aula de História. Tchau!